vamos falar sobre a vitória do Fortaleza por 1-0 sobre o Flamengo, resultado que movimenta demais as duas metades da tabela. A briga pelo título, envolvendo Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Aliás, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam amanhã. E também a briga contra o rebaixamento. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir, comentar, porque esse engajamento é muito importante pra gente. Tô gravando esse vídeo logo depois do fim do jogo na Arena Castelão. O Fortaleza bateu o Flamengo por 1-0. Gol de Breno Lopes num contra-ataque perfeito, ainda na primeira metade do primeiro tempo. E com esse resultado, o Fortaleza acabou sacudindo as duas extremidades da tabela. A briga pelo título, na parte de cima, e, claro, a briga contra o rebaixamento, lá na rabeira da tabela, que, aliás, a gente já tinha a impressão, pelos últimos resultados, que o Fortaleza tinha se complicado de uma maneira irreversível na luta contra o rebaixamento. E esse resultado, bater o vice-líder dentro da sua casa por 1-0, dá ao Fortaleza o espírito e a expectativa de fato brigar para escapar do rebaixamento. Vamos falar primeiro do jogo, antes da gente falar especificamente da situação da tabela. Foi um jogo em que você viu dois times entrando em rotações diferentes, né? Você viu dois times entrando claramente num nível de competitividade bem diferente. De um lado, um Fortaleza acreditando, um Fortaleza disputando cada bola com uma pegada absurda, um time que se defendeu muito bem e estava preparado para fechar o funil, para fechar a parte central do campo, e tendo Breno Lopes jogando nas costas dos volantes do Flamengo, né? Uma leitura muito boa do Martim Palermo, técnico do Fortaleza, de botar o Breno Lopes exatamente nas costas do Jorginho e do Saul, considerando os problemas que Jorginho e Saul têm tido quando precisam correr para trás, a transição defensiva. Então, o Fortaleza muito concentrado no jogo, muito competitivo, conseguindo fechar muito bem, bloquear muito bem a entrada da área. No segundo tempo, quando o Flamengo finalmente acordou no jogo, muitos chutes bloqueados, muitos chutes que bateram ali em alguém no meio do caminho. E no primeiro tempo, o Flamengo tendo posse de bola, quase 70% de posse, como é característica, e o Fortaleza sendo mortal nos contra-ataques. Antes do 1-0, o Barreiro perdeu um gol, ou teve um gol tirado dele, com o Ayrton Lucas salvando a bola em cima da linha depois do Barreiro já ter passado pelo Rossi, e pouco tempo depois, numa bola que o Arrascaeta tentou jogar, o Flamengo perdeu a bola num contra-ataque do Herrera para o Breno Lopes. O Breno Lopes andou com um campo vazio, cortou para a direita, bateu no canto do Rossi para fazer 1-0. Esse gol, você ficava com a falsa sensação de que esse gol saiu muito cedo e que o Flamengo teria a chance de ter volume e ter condição de virar o jogo. De fato, tinha tempo para isso, mas faltou ao Flamengo disposição, faltou ao Flamengo capacidade de ser competitivo, como foi contra o Palmeiras domingo passado, como foi contra o Racing na quarta-feira, e mesmo tendo dois começos de jogos complicados, os jogos, tanto contra o Palmeiras quanto o Racing, não começaram do jeito que o Flamengo queria. O Flamengo teve competitividade, teve disposição, esticou a corda para conseguir equilibrar e se superar e melhorar no jogo. Não aconteceu contra o Fortaleza, mesmo jogando com o time titular. E aí a gente tem que falar, né? A decisão do Felipe Luiz de jogar com o time titular, os jogadores que não jogaram não estavam à disposição, né? O Pedro, problema lá, a fratura no antebraço, não tinha condição de jogo, não vai ter condição de jogo para quarta-feira, além de Carrascal e Pulgar suspensos. Então, talvez o único jogador que de fato foi poupado foi o Alexandro. Esse não viajou. No mais, o Léo Ortiz ainda se recuperando, talvez sendo preservado para o jogo de quarta-feira, porque estava se recuperando lá daquele impacto no tornozelo sofrido no jogo contra o Palmeiras. Então, Felipe Luiz jogou com o time titular. E nem com o time titular o Flamengo conseguiu esticar a corda, ser competitivo, e também não esteve num dia muito ruim tecnicamente. Foi incrível como
o Flamengo, no primeiro tempo em especial, errou coisas básicas, passes errados assim de meio metro, jogador saindo com bola pela linha de lado, o Emerson Royal saiu 2 vezes com a bola pela linha do lado, no lado esquerdo o Ayrton Lucas tomando um show de decisões erradas, Samuel Lino muito mal de novo, né? O Samuel Lino tinha entrado bem contra o Racing, hoje como titular jogou muito mal, várias decisões erradas, desperdício de bola. Com o Fortaleza fortalecendo o miolo do campo, o Arrascaeta praticamente não jogou no primeiro tempo e mais uma vez o Bruno Henrique num nível, assim, muito, muito preocupante. Aliás, essa insistência do Felipe Luiz com o Bruno Henrique passa a ser algo já na teimosia. Acho que já entra no nível da teimosia, né? Acho que o Felipe Luiz tem essa característica de defender muito os seus jogadores, de proteger os seus jogadores, de dar chance, mas acho que está claro que o Bruno Henrique, neste momento, ele é um cara que não consegue dar sequência às jogadas. A bola vai no Bruno Henrique e morre. Então, essa sequência de situações, um time claramente com menos disposição do que, pelo menos, o Fortaleza, ou muito menos disposição do que se foi visto contra Palmeiras e Racing. Numa noite terrível tecnicamente. Muita gente errando, Saul errando muito. Até o Jorginho no segundo tempo errou, começou a errar passe que não é o normal dele. Então, esse cenário, aliado a um time do Fortaleza muito concentrado, disputando cada bola como se fosse o último prato de comida, isso gerou uma situação do Flamengo fazer um primeiro tempo horrível, e um começo do segundo também pior ainda. Os primeiros 15 minutos. O Flamengo só foi melhorar no meio do primeiro tempo depois que o Felipe Luiz começou a mexer na equipe e aí as mexidas começaram a dar um pouco de resultado, especialmente saíram Bruno Henrique num primeiro momento para a entrada do Luiz Araújo e o Plata passando a ser centroavante. Um pouco tempo depois a gente viu o Felipe Luiz trazer Michael e o Wallace nos lugares de Samuel Lino e Plata. O time melhorou, começou a se mexer mais, começou a se movimentar muito, até porque primeiro tempo e no começo do segundo, um time muito estático, todo mundo muito parado, parecia que o time do Flamengo estava ou muito cansado, ou pareceu que eles não entenderam que esse jogo valia a liderança para o campeonato. O Flamengo ainda passou a ter algumas chances, o Wallace cabeceou 2 vezes, o Saul bateu de fora numa bela jogada, acho que talvez a única jogada que o Lino acertou, dando uma pisada para ele, e ele bateu, e o goleiro Breno fez uma grande defesa. Depois teve chute do Arrascaeta que bateu no Juninho no meio do caminho, o Juninho entrou depois no lugar do Saul. Então assim, o Flamengo melhorou, teve até volume, mas no fim, acho que até o empate não seria merecido para o Flamengo pelo que ele jogou. Acho que muito claro que, se você compara o tesão que o Fortaleza botou no jogo e a forma como o Flamengo entrou no jogo, o Flamengo não merecia nem um empate. E no fim, essa derrota, ela é duplamente prejudicial para o Flamengo. Primeiro, porque gastou e desgastou o time, jogou com o time titular, no que eu concordo, tá? Eu acho que quem briga pelo título brasileiro, não dá para poupar 5, 6, 7, 8 jogadores. Não dá. Ele poupou o Alexandro, já estava descansando automaticamente Carrascal e Pulgar porque estavam suspensos. Beleza. Não dá para você mexer no time, num time que briga para ser líder do brasileiro. Agora, quando você desgasta o time, estica a corda do time e o time ainda tem a postura que o Flamengo tem, é duplamente prejudicial, né? Para o time entrar na pouca vibração, na falta de disposição que o Flamengo entrou hoje, era melhor de repente ter botado o time reserva, inteiramente reserva, né? Porque aí você descansava os titulares para o jogo de quarta-feira contra o Racing, um jogo decisivo. E aí vamos à análise da tabela. E esse resultado, ao mesmo tempo, ele é um alívio para o Palmeiras, O Palmeiras joga amanhã, domingo à noite, contra o Cruzeiro. É um alívio. Agora, o Palmeiras pode tranquilamente botar o time reserva em campo. Ele pode jogar integralmente com as reservas. Porque a missão do Palmeiras é devolver 3 gols de diferença na LDU na quinta-feira para poder levar para os pênaltis.
para classificar direto, 4 gols. Então, essa derrota do Flamengo dá ao Palmeiras a chance de jogar com todo o time reserva contra o Cruzeiro. E se perder para o Cruzeiro? Se perder para o Cruzeiro, o Palmeiras vai continuar líder do campeonato, porque lidera o campeonato com 61 pontos, junto com o Flamengo, 61 pontos, mas o Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais. Então, essa derrota do Flamengo deixa o Palmeiras com a situação seguinte: eu posso poupar todo mundo. E que não vai dar nada, eu vou continuar líder do campeonato. E essa derrota do Flamengo bota um gás absurdo no Cruzeiro. Absurdo. O Cruzeiro tem 56 pontos, se vencer o Palmeiras no Allianz Parque, vai a 59. E aí, o Palmeiras e o Flamengo têm 61, tem 61 pontos. Mas o Cruzeiro vai ter um jogo a mais. É verdade, o Cruzeiro vai ter um jogo a mais. Mas ele reabre o campeonato pro Cruzeiro, que uma vitória, né? Vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, o Cruzeiro tem a chance de reabrir o campeonato que parecia fechado para ele depois do empate com o rival Atlético Mineiro. Então, essa derrota do Flamengo tem o cenário de que alivia a situação do Palmeiras de poder botar time reserva amanhã, ao mesmo tempo dá gás para o time do Cruzeiro. Tem esse ponto. Mas ele traz o Cruzeiro para acreditar de novo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um ponto, é uma derrota que fere o Flamengo duplamente. Esgotou o time, cansou o time. O Jorginho jogou quase até os acréscimos, um pouco antes. O Arrascaeta jogou o jogo todo. O Léo Pereira jogou o jogo todo. Aliás, só dá para salvar a cara do Léo Pereira hoje. O resto, o Léo Pereira jogou muito bem. O Jorginho jogou o tempo todo. Então, assim, se desgastou muito o time, perdeu o jogo e ainda deu ao Palmeiras a chance de poupar integralmente o time contra o Cruzeiro. E na parte de baixo da tabela, essa vitória traz o Fortaleza, renasce com o Fortaleza. Fortaleza foi a 27 pontos, mas tem um jogo a menos em relação a Vitória e Santos, que tem 31. Se o Fortaleza ganha o jogo a menos, ele poderia estar com 30. E aí você teria um cenário que Santos, primeiro fora da zona, 31, Vitória, primeiro dentro da zona, 31, e o Fortaleza, se ganhar o jogo atrasado, teria 30. Então, um cenário do Fortaleza escapar que já parecia improvável ou que já parecia definido, agora essa vitória sobre o vice-líder deixa o Fortaleza acreditando de fato. Esse foi o cenário desse Fortaleza 1, Flamengo 0. Uma partida muito boa do Fortaleza, dentro do seu sistema, dentro do que se propôs, e uma partida do Flamengo, nem de longe, uma partida de um time que entendia que essa partida era uma partida para colocar o Flamengo na liderança do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer em Palmeiras e Cruzeiro no domingo à noite e também nos outros jogos da briga contra o rebaixamento. Vitória perdeu hoje para o Corinthians e o Santos joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro, amanhã, no domingo também. Faz tudo aquilo aí que você gosta de fazer e que você sabe que precisa fazer aqui no engajamento na TNT Esporte. Curtir, se inscrever, compartilhar, deixar o like, deixar o gostei, deixar o joinha, comentar, porque esse engajamento é muito importante pra gente. A qualquer momento a gente volta. Tchau!